Olá, eu sou o Maicon Maciel e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Campus Pode Mais, comigo, também com os amigos e amigas que vão passar por essa sala aqui, pelo espaço do Santa Paciência, Casa de Cultura. Já aproveitar aqui, agradecer o nosso amigo Almir, que nos cedeu nesse espaço para poder estar gravando, e a ideia, inclusive, é explorar essa casa de cultura tão importante aqui para nossa cidade. E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente não poderia deixar de iniciar esse debate, né, essa conversa com dois convidados especiais e debater cultura, ou as culturas, né? Acho que é tão importante, são várias formas que existem de interpretações, né, enfim, sobre a cultura. E temos aqui na nossa roda de conversa, podemos dizer assim, né, nada mais, nada menos do que cantor, compositor, né, produtor cultural também, Marcelo Benjá, que está aqui, agradecê-lo por ter aceitado o convite, e também o maestro e presidente da ONG, né, a ONG Orquestrando a Vida, que faz um trabalho belíssimo aqui na cidade de Campos, o maestro Johnny Willi, que também agradeço por ter aceitado o convite. Dado aqui essas apresentações iniciais, né, eu acho que até para deixar nossos convidados bem à vontade para poderem falar, queria que cada um aqui também, começando aqui, pode ser com o nosso maestro Johnny Williams, apresentando um pouco, falando um pouco do seu trabalho. Então, eu tenho a felicidade de trabalhar naquilo que eu mais amo, que é a música. E através dela poder participar da vida de muitas crianças, adolescentes, e fazer da música realmente uma inclusão social. Isso, para mim, passa de uma alegria, uma missão maravilhosa que eu faço diariamente, junto com uma equipe enorme, mas com muita alegria. Eu comecei lá no Centro Cultura Musical, né, com a minha família, e depois eu me encantei nessa missão Orquestrando a Vida. Hoje nós estamos nos bairros, hoje estive nos bairros com eles, e cada vez mais encantado por ver e provar o que a música, o que a cultura pode fazer através de um simples levar, né, de um pouco do que a gente tem, a gente poder privilegiar e ser privilegiado nessa troca maravilhosa com as crianças e adolescentes, e saber que existe esperança. Então, é essa esperança que move, né? A Orquestrando a Vida tem 28 anos, e eu estou desde os 28 anos, e vejo esse processo todos os dias assim, na minha frente acontecer, isso que me leva todos os dias a estar batalhando, né, diariamente ali com a minha equipe maravilhosa que me estimula sempre à frente. Essa é a minha caminhada na cultura. Quem conhece o projeto da Orquestrando a Vida, é impossível não se encantar, né, com aquelas crianças, com todo o projeto que é desenvolvido ali. Temos aqui do nosso lado também o Marcelo, né, Marcelo Benjá, agradecê-lo mais uma vez por ter aceitado, e você se apresente também, né, que só a gente falar, acho que a pessoa falando de si fica bem mais legal, né, para se apresentar, né. Bom, é um prazer estar aqui participando do primeiro episódio desse podcast. Pelo início já dá para ver que vai ser relevante, que vai ser importante, que vai fazer diferença para a cultura de Campos, para a cidade de Campos. Estar junto com o Johnny aqui, que é uma referência enorme para todos nós que militamos com cultura nessa cidade. Eu faço isso integralmente há mais de 10 anos, completei há pouco tempo 10 anos fazendo isso integralmente, fora o tempo para trás conciliando com a minha profissão de formação, né? E dentro desse tempo, eu sempre acreditei e continuo acreditando que a cultura, a arte de forma geral, é um instrumento de transformação de indivíduos, da sociedade, e que o nosso trabalho pode gerar isso. A arte que a gente faz, a cultura que a gente produz, além também de ser um espelho nosso, né? Aquilo que representa a nossa cidade, aqui o nosso contexto. Então é isso que a gente tenta fazer através do nosso trabalho nesses anos todos. Muitas dificuldades, muitas lutas. Ser artista independente
nesse país não é fácil e numa cidade do interior é ainda mais complicado. A gente vai falar muito sobre isso ao longo do programa, mas de cara eu quero dizer que é um prazerzaço estar aqui e agradecer pelo convite. Com certeza é importante falar sobre cultura. Sim, até eu sempre comento, né, com os meus amigos que a cultura é um instrumento importante de conscientização social, né, Sim. de elevação da consciência popular. Acho que é o melhor termo, né? A valorização da cultura é importante, né? As pessoas refletirem a sua realidade, né? E a gente usar a arte, né, como uma forma de demonstrar os sentimentos, né, de demonstrar uma realidade social, enfim, que não só é de Campos, mas de todo o Brasil, né? Mas como a gente está em Campos, a gente fala, né? A gente vive nas cidades, né? Então, eu queria também perguntá-los, né? E agora eu vou começar com o Marcelo, como é fazer cultura em Campos, né? Na nossa realidade de cidade, né? Como é fazer cultura aqui? Quais os desafios, né? O que a gente tem de bom também aqui para os produtores culturais, né? Campos tem muita cultura, a gente anda por aí, conversa e conhece muita gente também muito engajada na cultura em Campos. Então, como é fazer a cultura aqui em Campos? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou nascido em Campos, mas eu moro aqui quase que a vida toda. E essa cidade sempre me abraçou, me acolheu, me deu espaço, oportunidade. Meu trabalho se desenvolveu aqui. Se hoje a gente tem alguma notoriedade, foi porque Campos abriu as portas para isso. Já fala Lamparão, né? Eu sou. Já fala Lamparão? Às vezes. Porque se fala Lamparão já é campista, né? Eu sou muito grato por isso. Então, só para pontuar, assim, né? Agora entrando na sua resposta, Campos é uma cidade provinciana, uma cidade que não valoriza a cultura como deveria, uma cidade que produz aos montes artistas incríveis, gente talentosa. E o Johnny, que lida com criança, deve se surpreender muitas vezes com talentos precoces, porque eu vejo isso aqui. E na cena local a gente tem grandes artistas que muitas vezes acabam tendo que sair daqui para continuar avançando com o seu trabalho, porque chegam num teto onde não se consegue mais fazer nada de diferente e acabam tendo que sair daqui. Eu gostaria muito de ver isso mudar. Gostaria que, e eu acho que a gente, poxa, se a gente está falando da maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e quando a gente leva esse dado em consideração, o que a gente tem de iniciativa pública para a cultura, para fomentar a cultura, é muito pouco. Basicamente, a realidade que a gente tem aqui há muitos anos são dos artistas brigando para fazerem acontecer, sem nenhum incentivo, sem nenhum apoio, raramente um edital, raramente algum tipo de incentivo. E a gente teve um retrato muito claro disso durante a pandemia, quando a gente perdeu a nossa renda, perdeu o nosso trabalho de uma hora para outra, e a gente percebeu naquele momento, como nunca antes, que a gente não tinha nenhum apoio para continuar levando o nosso trabalho adiante. Ficou muito claro isso. E é óbvio, não foi uma realidade dura só para a gente, foi para todo mundo. Mas falando aqui da nossa classe e do que a gente faz, né? Então eu acho que Campos tem muito potencial. Campos precisa oportunizar, fomentar, incentivar a cultura. O poder público precisa atentar para isso. E essa tem sido um mantra para a gente há muitos anos. Porque a gente tem potencial, tem mão de obra, o que falta? Falta oportunidade, falta projeto, falta ação, falta iniciativa. Eu posso sugerir várias aqui, eu tenho certeza que ao longo do programa a gente vai falar sobre isso. Maestro, como é fazer cultura em Campos, maestro? Você que tem toda essa potência do Orquestrando a Vida presidindo, como é esse desafio e como é tocar, né, todo aquele projeto diariamente? Eu sei toda a sua dedicação. Então, sonhar, né? A gente sonha todos os dias com uma campus melhor, em todos os sentidos, né? E eu acho que a Orquestrando a Vida não chegou nem uma terça parte do que a gente pode chegar, né? Na Venezuela, eles falam a Venezuela sembrada de orquestras, então semeada. E eu visualizo isso em Campos,
não por ser orquestra, ser música, mas o que pode ser feito através dessa implantação nos bairros da cidade. Então eu fico pensando, assim como o teatro e tudo mais, mas e esse sonho tem que ser muito teimoso, sabe? Teimoso mesmo e muito insistente para fazer o outro sonhar com você, né? É o que o Ben já falou, a gente chega a um ponto de criação de, vamos lá, de músicos, né? A gente é papai da música, vovô da música, porque vai passando de geração e a gente vê que realmente eles saem, porque a gente não tem um sustento adequado para se manter uma sinfônica e você alimenta as outras sinfônicas com os nossos músicos. Isso é muito triste, eu vejo isso acontecendo ano após ano e nós vamos sucateando nossos grupos e para criar um músico sinfônico, criar no bom sentido, você leva aí 8 anos, 10 anos, depois você prepara. O maestro veio me visitar essa semana e ele falou assim, olha, faz contato com a Sinfônica Brasileira porque eles têm um know-how da Sinfônica Brasileira. Não quero. Eu não quero. Eu quero que eles fiquem em Campos, que alimente esse projeto nos bairros, que ganhem o suficiente para viver. Mas eu vou te falar, isso é uma realidade das cidades do interior. Na realidade, eu sempre falo, a gente vive num estado do Rio dividido em 2 estados. O estado da Guanabara, que sempre existiu, e o estado do Rio. Então, a cultura realmente, todo holofote está ligado no Rio de Janeiro. Você atravessou a ponte, Niterói é morto em comparação ao Rio. Niterói tem projetos maravilhosos, mas que não brilha o Rio. Sim. O investimento está no Rio. Então, o interior do estado, isso não acontece em São Paulo. São Paulo, cada cidade é uma potência cultural, mas isso parte de uma realidade triste que a gente tem, que o interior, embora eu tenha sentido que a Daniele, né, a nossa secretária de Cultura, ela tem se esforçado em participar no interior, mas é uma máquina já completamente enferrujada, e que já viciada, e que o interior fica realmente sucateado. Eu sei que eu visito as cidades com orquestra, viajo com orquestra, e eu vejo que o que a gente tem, as cidades não têm. Não é por falta de talento ou por falta de gente que queira fazer, mas realmente que falta esse retorno. Realmente a visibilidade fica no interior. Quem vai patrocinar em Campos? Né? Vai patrocinar no Rio. Então fica aí o Rio como uma vitrine. Aí você vê projetos bem aquém ou semelhantes que tem uma verba milionária e a gente não. Então eu reclamo de todas as cidades do interior, né, que vive uma realidade como a gente, que a gente tem que sonhar e alimentar os sonhos e às vezes não vê acontecer. E a gente vai passar e é triste a gente não ver aquilo que deveria acontecer, que é tão fácil fazer, né? Eu acho que fica até como, não é exatamente uma pergunta, mas é até uma reflexão, né, sobre a cidade. Eu acho que quando coloca essa questão do interior, né, acho que Campos, há algumas décadas atrás, você tinha o orgulho do campista, né? Que inclusive disputou por muito tempo para ser a capital do estado do Rio de Janeiro. Né? Você tinha todo um programa, né, de melhorias da cidade, e inclusive se reflete, por exemplo, Campos tem o Palácio da Cultura, que inclusive é um belíssimo exemplo da arquitetura modernista, né, que tinha de mais moderno no Brasil, um exemplo. Né? A gente estava fazendo uma pesquisa agora recente, por exemplo, Campos já chegou a contar com mais de 60 salas de cinemas descentralizadas. Né? Você tinha em Goytacazes, você tinha nos bairros, você tinha não só na área central, as bandas, né, de bairros, né, musicais, teatro, o próprio Alberto Sampaio também. Eu acho que tem muita relacionada até uma certa decadência econômica que a cidade sofre, né, nos últimos anos, né, não é um processo de agora, mas sim de já começou há um certo tempo, que reflete na cultura. Né? Numa cidade que projeta um Palácio da Cultura, é a mesma cidade hoje que está com esse palácio fechado e, como o Ben já falou,
deixa um pouco de lado essa questão cultural. E aí eu aproveito, é mais até uma reflexão mesmo, e aproveito para emendar, né, na próxima pergunta, que é o que vocês acham que pode mudar, né? O que pode melhorar na atual realidade, na realidade de hoje de Campos, né? O que de fato pode ser efetivo para a gente ter, reaquecer, né, e o setor cultural aqui na cidade, maestro? Bejar não quer falar primeiro? Quer começar, Bejar? Pode ficar à vontade. Eu ia pegar o gancho. Pode pegar, fica à Comentários vontade. sobre o Palácio da Cultura. O que é que tem sido feito no Palácio da Cultura? Para a cultura da cidade. Muito tempo fechado. No sábado passado, eu tive o prazer de assistir um show da Mariana Soares, artista incrível aqui da cidade, que também foi contemplada, assim como eu, no edital da Lei Paulo Gustavo, e apresentou o show dela no Palácio da Cultura. Foi a primeira vez que eu pude ver presencialmente aquele espaço sendo usado para um show musical. E o espaço é ótimo. É praticamente um anfiteatro que tem ali na lateral, com palco, com arquibancada, um ambiente maravilhoso, onde poderia e deveria acontecer. Sempre, constantemente. A gente volta para aquela questão inicial, tipo, os aparelhos públicos que a gente tem são muito pouco usados e são, vamos falar do Trianon? O Trianon é inacessível para um artista local, inacessível. A gente tem que pagar para usar, são 800 lugares. Se a gente não encher 800 lugares, e pensa aí em como é complicado para um artista local, que o cara vê toda semana tocando na noite, e aí ele pensa, eu não vou pagar R$20, R$30 para ver o Benjá no Trianon, porque posso ver de graça no barzinho ou na casa de show tal, na próxima sexta, no próximo sábado. Então, assim, a gente não tem nem como usar esses aparelhos, como Trianon, teatro de bolso, tudo é uma burocracia muito grande, tudo é um custo muito alto, os lugares não têm som, a gente tem que alugar som. O Johnny já fez espetáculo no Trianon 1 milhão de vezes, né? Às vezes tem que alugar som para fazer o espetáculo lá, porque o som do teatro não podia te atender, porque estava com problema, porque estava sucateado, etc. e tal. Hoje. Então, assim, são questões práticas que a gente precisa rever como cidade, e eu gostaria de levantar alguns outros pontos, tipo, a gente precisa ter cultura nas escolas, a gente precisa levar música, levar teatro, levar cultura de forma geral, a nossa cultura precisa começar lá no ensino fundamental, precisa estar nas escolas, e a gente tem um monte de artista na cidade que pode fazer isso, que deveria ser contratado e capacitado, se necessário fosse, para fazer esse trabalho. A gente precisa também de um incentivo, agora falando mais para a área da música, o músico autoral ele tem muita dificuldade de gravar o seu próprio trabalho. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui de quanto custa para se gravar uma faixa, para se gravar um videoclipe, porque é extremamente caro. E o cara que vive da música, da arte que ele faz, não tem condições de bancar isso e bancar a produção audiovisual, bancar o seu EP, o seu disco, etc. e tal. Eu já vi projetos de estúdios públicos, na Bahia, em São Paulo, onde os músicos podiam ir num estúdio bancado pelo governo, pela prefeitura, eles podiam fazer o seu trabalho acontecer ali, sabe, sem um custo exorbitante. Enfim, tem várias ferramentas que a gente pode usar, como bato nessa tecla de novo. Temos pessoas capacitadas e a gente precisa fazer isso acontecer, porque só os artistas falando não resolve. Só o Johnny falando não resolve. A gente precisa de apoio e estrutura a gente tem ótimos aparelhos públicos que podem ser usados, devem ser usados. É assim que eu vejo. Inclusive, até pegando um pouco o gancho até em cima de que você falou sobre a capital, né? Se eu não me engano, a Baixada Fluminense, como um todo, só tem um teatro. E aí é exatamente o oposto nosso aqui, por exemplo, que a gente tem os equipamentos, né? Nós temos teatro, nós temos o Palácio da Cultura, nós temos casas de culturas, nós temos equipamentos que podem estar funcionando plenamente e não estão. E aí nessa realidade contraposta com a Baixada Fluminense, por exemplo, que já não tem esse privilégio, podemos dizer assim, que nós temos aqui em Campos. Mas fica também aberto para
resposta. Na realidade, eu acho que toda mudança vem de um processo educacional. Então, se as escolas não experimentam arte, a gente não vai ter mudança nenhuma, porque tudo acontece, gente, bom, pelo que eu tenho visto, é na pressão mesmo, né? A arte é assim, ela vive pressionando, ela empurra as coisas, né? O artista, ele se manifesta através da arte e a sociedade também. Então, para nós movermos qualquer coisa, tem que ser através de uma massa. E o processo educacional é muito importante. Dentro das escolas, a vivência com a arte, ali tá todo um manifesto de uma criança que parece insubordinada, mas não é, ela está insatisfeita na realidade que ela está vivendo. E a arte vai abrir para ela esse, vamos lá, esse púlpito para ela chegar e colocar, não estou feliz, não estou satisfeito, ou ela vai cantar, ou ela vai tocar esse manifesto, mas ou vai ser através de uma poesia, ou de um teatro, ou, sei lá como ela vai se manifestar, mas a arte vai abrir esse canal tão importante. Então, como o Ben já falou mesmo, tem que ser um processo dentro das escolas, é isso que vai mover. Hoje eu vejo um processo educacional dentro das escolas completamente. Eu sempre falo, a arte vai para debaixo de um pé de manga. Maravilhoso se ele fosse todos os dias, mas vai quando sobra tempo. Né? Quando sobra tempo, vamos cantar com a criançada. Isso é um desconhecimento total da importância da arte dentro da escola. A escola começa a andar para trás a partir de que ela vira somente ciência, né? Que as pessoas começam a não ser tão humanas, né? O artista, embora precise de todo o recurso, porque a arte não se faz de qualquer maneira, mas também ela vive na contramão, né? A gente quer recurso para trabalhar, não para viver numa cobertura em Copacabana. Não, a gente vai nesse inverso, né? Então, uma criança que experimenta a arte, ela não vai viver somente pelo capitalismo, ela vai se encontrar de outra maneira dentro da sociedade. E se ela não experimenta isso, né, ela vai estudar química, não sabe para que vai ter vai aquilo. aplicar em quê, Né? Eu até hoje não sei. Né? Matemática ainda é importante, mas tem coisas dentro da escola que você poderia colocar muito bem a arte, uma vivência atual, para abrir o horizonte da criança. Isso eu experimento, né? Na Orquestra na Vida, a gente tem jovens até 18, 19 anos, e eu experimento, eu vejo isso acontecendo quando eles se manifestam na questão do colégio, da vivência no colégio. Né? Às vezes a gente vai na contramão, ele às vezes não está estudando porque não quer ir mais para a escola, eles estão lá dentro e a gente empurra para a escola de outra maneira. E quando nós vamos tocar na escola, a gente encontra realmente esse paralelo, eles ficam paralisados, parece que nunca viram uma manifestação. Isso é muito triste, porque você tem orquestras aqui do lado e as escolas não experimentam esse processo. Estou falando da arte, não estou falando da música, que é a minha vivência. Então, eu acho que o processo educacional que vai abrir e vai fazer essa massa de manifestação assim, contra ou a favor, mas ele vai se encontrar dentro disso. E aí você vê a importância social que isso tem eu ia emendar exatamente e a nisso. ferramenta que isso pode ser. Eu sou filho de pais alcoólatras. Eu passei um inferno na minha infância, adolescência e boa parte da vida adulta por causa disso. A arte salvou a minha vida. A arte salvou a minha vida. Eu certamente não estaria aqui conversando com vocês hoje se a arte não tivesse trombado comigo no meio do caminho e tivesse me capturado para ser artista, sabe? Se não tivesse me descoberto artista. E o Johnny lida com isso todo dia, quando ele trabalha com crianças carentes, e ele vê a ferramenta social, a importância dessa ferramenta. Se isso começa na escola, de fato, como a gente está conversando aqui, quantas mais histórias poderiam ser mudadas
de crianças que vivem um inferno dentro de casa e que vão para a escola muitas vezes para se alimentar, porque nem refeição tem. E essas crianças encontrando arte, cultura, música, teatro, dança, enfim, quantas mais histórias poderiam ser transformadas, poderiam ser alteradas. E aí você leva isso para a sociedade muda quando os indivíduos vão mudando. Enfim, então isso a gente está falando aqui sobre a ponta do iceberg, a gente está falando sobre fundamentos, a gente está falando sobre coisas essenciais. A gente precisa urgentemente que nosso governo, nosso poder público comece a olhar para a cultura e entender isso que a gente está falando, a ferramenta social, o papel social que a cultura pode exercer dentro da sociedade, porque parece que isso é ignorado. Só para falar de uma coisa prática, trazer um artista nacional e fazer show aqui não é movimentar a cultura, tá? Sim. Não é trabalhar pela cultura. Sim. Mas como que não é? Não é, gente. Isso não muda nada na vida de ninguém. Vai ser uma noite de balada para a galera curtir e desestressar um pouquinho. Mas isso não é movimentar a cultura. Movimentar a cultura é isso que a gente está conversando aqui. São outras coisas muito mais profundas, que começam muito mais cedo e que vão desembocar lá na frente. E diárias, né? Exato. Diárias. Não é só um evento. Persistência. É persistência. É isso. Que era até um pouco sobre isso, né? Que eu ia até entrar, né? Que é sobre essa questão de a gente enxergar a cultura como uma ferramenta de resgate social. A gente anda também muito pela cidade, a gente vê crianças, né, adolescentes. Na realidade, né, quantos jovens a gente perde por tráfico de droga, por exemplo, porque a gente não consegue chegar, porque o Estado, né, o poder público, não chega com educação, não chega com cultura. E quantos talentos, na verdade, o país perde, né, para o esporte, para a ciência, para a música, para a cultura, porque a gente não consegue chegar, né? Eu acho que quando a gente tem um trabalho real e concreto, né, de envolver essas pessoas, né? Quando eu fazia movimento estudantil, teve uma vez que eu fui numa escola e a diretora falou assim, não, mas os estudantes não querem nada não, que não sei o que. Ela falou, olha, eu vou perguntar a eles, só não precisa ficar falando por eles não, deixa eu perguntar a eles lá se eles querem ou não. E a gente montou os grêmios lá e foi grêmios bons, porque era isso, né? Às vezes tem esses desafios que a gente tem, né, para a educação pública no país, chegar em mais lugares, né? Às vezes pensamentos atrasados, né, que algumas pessoas têm por falta de alguma formação mais adequada também, né? A gente sabe que os desafios têm, mas... e aí até em cima disso, né, eu acho que sobre essa questão social já é um consenso que é claro que a cultura é uma ferramenta sobre isso. Eu acho que projetar, né, o que vocês enxergam hoje no país, por exemplo, a cultura daqui a 5 anos, né? Como é que vai estar a cultura no Brasil, em Campos, né? A gente saiu, por exemplo, de um governo federal anterior que negava completamente a cultura. Atualmente, né, temos um governo atual que pese todos os desafios, né, mas já tem um diálogo um pouco maior, né, a gente tem editais, a gente já consegue enxergar movimentações de incentivo à cultura, e aí também vai, porque não adianta o governo federal às vezes fazer a parte dele, né, e os governos municipais não faziam. Eu dar o exemplo da lei Paulo Gustavo, por exemplo, está tendo uma polêmica em Campos muito grande, por exemplo, é dinheiro do governo federal, aí você tem cidades que conseguem aplicar muito bem esse recurso e, de fato, fomentar por ter um compromisso, né, com a política cultural, e outras cidades não. E aí, por exemplo, em Campos, muito problemático. Mas aí perguntar a vocês mesmos como é que vocês enxergam, né, a cultura a partir dessa realidade nossa hoje, né? Não só em Campos, mas no país, né? Não vou projetar para muitos anos para frente, mas daqui a 4, 5 anos. Como é que vocês enxergam isso? Pode começar com o maestro. Animado para responder essa. Olha... Projetar futuro sempre é polêmico, né? Amanhã pode mudar tudo. Pois é, a gente nunca sabe. Projetar futuro. Quando tem coisas acontecendo, sim, é ótimo, assim. Você pode dar chutes e você vai acertar boa parte deles. Mas quando você não vê o processo acontecendo, né, aí fica bem complicado projetar que algo seja diferente, né? Aquele ditado antigo, né?
Você quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Sim. A gente tem uma cultura do mais do mesmo, que sempre foi assim, sempre funcionou desse jeito, sempre rolou dessa forma. Se ficar nessa, cara, você vai fazer outro programa daqui a 5 anos e outras pessoas vão estar aqui falando das mesmas coisas, assim, e tal. Entenda, eu não tô sendo rebelde sem causa, não tô... ele foi lá só para criticar. Não, a gente tem muita coisa boa, como a gente falou isso, tem grandes artistas, grandes pessoas, gente interessada em fazer, né? A gente precisa de espaço para isso acontecer, né, Johnny? Eu acho que depende, tenho certeza que isso depende muito da gente, né? Eu vivi um tempo aqui em Campos em que os artistas se movimentavam mais juntos. Hoje eu não vejo isso, né? Eu participei muito de movimentos e fiz muitos movimentos também, fui muito para a rua. Acho que isso tudo que acontece agora, há 30 anos atrás, eu estava na rua já batendo panela, fazendo funeral com violoncelo. Já fiz isso muito. Quem recorda o passado sabe, já fiz muito isso. Eu acho que precisa a gente se manifestar mais. Isso não quer dizer violência, nada, mas colocar a nossa dor é importante. Se eu for te falar assim, como que a gente... A Centro Cultura são 35 anos e a Orquestra na Vida 28. Eu só posso dizer uma coisa. Primeiro, Deus. Segundo, a persistência. Você tem que ser teimoso. Agora, aquele bonequinho de posto, não tem problema não, se não dá, eu estou fazendo. E água no feijão. E você vai empurrando a massa para que quem quiser acreditar, acredite, para que a gente cresça. Então, se eu for visualizar os 5 anos, mediante do que a gente vive hoje, eu tenho muita esperança que a coisa cresça. Entendeu? Mas não é viver, não vai ser deitado em um colchão ou com um cafezinho. Não, eu não tenho esperança que mude o sistema. Vai ser com teimosia, né? Mesmo que tenhamos leis que beneficiam, que a gente sabe que, vieram muitas leis, mas eu acho que a gente precisa ser mais teimoso nisso, se juntar mais e ter mais força, porque o seu choro pode ser o meu também. E se a gente chorar junto ou se alegrar junto, a gente vai poder ter esperança de duplicar e triplicar. Eu tenho muita esperança, né? Assim, então, vamos basear em cima da esperança. Eu tenho 30 núcleos prometidos. Então, em cima dos 30 núcleos, se eu queria morrer depois de ver os 30 núcleos. Porque eu sei que com 30 núcleos dentro da cidade, que é pouco ainda, eu acho muito pouco, pelos distritos e bairros que a gente tem, comunidade, mas já seria um beija-flor apagando bastante incêndio aí. Aí a gente até emenda também, mais uma vez, na pergunta da política e cultura, né? Porque a nossa vida as pessoas falam assim, eu não gosto de política, né? E tudo na nossa vida ela é regida politicamente, né? São leis, a política econômica, é a política social, se um governo vai deixar mais ou menos investimento para a saúde, ou para a educação, ou para o transporte público, por exemplo, né? Tá tudo ligado e a cultura não deixa de ser diferente, até porque a cultura é também uma manifestação política, né? Por muito tempo, inclusive, perseguida, né? A gente pode, inclusive, observar que sempre quando a gente refletir até a história do Brasil, todos os momentos que a gente teve a nossa liberdade cerceada, né? Os setores culturais foram muito perseguidos, né? Durante as ditaduras que o Brasil atravessou ao longo da sua história, né? Mas, colocando no contexto local, é isso, né? É a escolha política, né? Eu acho que isso também tem sentido, né? As pessoas, né, estão ali tão interessadas em fazer política cultural, né? Então, assim, perguntar um pouco isso, né? Essa ligação política e cultura, essas parcerias que são importantes construir, né? O que vocês pensam também sobre isso, né? Tem uma frase que eu amo, assim, da saudosa Nina Simone, que foi uma grande artista.
negra, estadunidense, e ela disse que é dever do artista refletir o seu tempo. É dever do artista refletir o seu tempo. Para mim, nunca deu para desassociar uma coisa da outra. Quase tudo que a gente faz com a arte é um ato político, sim. Eu acredito muito no poder que a gente tem para transformar cenários através da arte que a gente faz. Acredito muito nisso. O artista, assim, ele é muito olhado como um amador, né? Como aquela pessoa descompromissada, que acorda a hora que quer, né? Que não trabalha. Eu acho que a sociedade enxerga muito isso. Tem pais que, quando a criança, o adolescente, né, decide fazer música, eles ficam desesperados, né? Porque acham que não tem chance de sobrevivência para ele, né? E aí está o valor da política, de poder dar à sociedade condição de, em vários âmbitos, né, poder beneficiar a sociedade, porque hoje, através dos projetos sociais no país inteiro, vamos falar mais de estado do Rio, nós temos as universidades lotadas. Se você encontrar uma pessoa de classe média lá dentro, pode cantar aleluia lá dentro, porque 99 ou 100% são vindos de projetos sociais. Isso empurra a política a pensar, a repensar. Porque já houve um tempo que queriam acabar com o curso da Unirio de música e da UFRJ. Essa mudança toda é que faz a política repensar, porque ali tem clientela, né? A política, nós temos de andar colado com a política, até para desassociar essa coisa do artista que não faz nada. E não é essa a realidade. A gente batalha muito, trabalha muito, seja em qualquer área popular, clássica ou erudita, sei lá qual o nome que se dá à nomenclatura, a gente trabalha muito. E o político, ele reconhece isso, quando a gente está junto, e por isso que a importância da política para nos dar as leis, né? Aqui na Câmara, é importante a gente estar colado na Câmara, porque o artista não quer estar colado com o político, não, nada, larga isso, não combina. Sim, mas a gente precisa, a hora que a gente entender que a gente precisa eleger pessoas que possam não beneficiar só o artista, a sociedade como um todo, a gente vai entender melhor esse processo político, não só reclamar, mas estar ali indicando pessoas que possam representar muito bem a arte e a sociedade em geral. Está faltando isso, né? A gente vê que, com o passar dos anos, a primeira coisa, todo governo mais ditatorial que já existiu, ditatorial fascista, a primeira coisa que ele sempre fez foi calar a voz dos artistas, queimar livro, impedir acesso à informação e acabar com a cultura de todas as formas que ele pudesse fazer. Por quê? Porque a arte faz pensar. A arte faz pensar. Talvez esse seja um dos principais papéis da arte. Fazer você refletir, atravessar você com alguma verdade que te faça pensar sobre a sua vida, sobre a sua realidade e tal. E a gente teve essa luta, ainda tem, muito grande, de artistas achando que política é outra coisa. Como brasileiro de forma geral, muita gente, especialmente esse grupo está, infelizmente, entre as pessoas que são mais massa de manobra, assim, mais manipulados, que vão... Porque se você não se envolve, se você não chega para perto para fazer acontecer, para entender o que está acontecendo, você acaba sendo levado por alguém mais esperto. E a gente viu ao longo dos anos vários grupos se juntando e indo atrás da política para serem ouvidos. A gente pode citar os evangélicos, a gente pode citar a bancada ruralista, o pessoal do agronegócio. Eles foram buscando na política caminhos para acontecer, para serem ouvidos, para, enfim. E a gente, com a nossa classe artística, né, a gente não pode ser diferente, a gente precisa, e a gente ainda não tem essa representatividade, né? A gente precisa realmente... Até porque se a gente fala que o Trianon não tem espaço, mas e aí? Os políticos estão aí, né? Então não adianta falar se a gente não tem
né? Se a gente, politicamente, a gente não alcança ou não chega até, né, faz um lobby para conversar sobre isso, né? Eu já participei no passado de muitas reuniões, assim, de 80, 100 artistas conversando. Uma coisa maravilhosa. Assim. Acho que falta essa maior representatividade Sim. política, né? Até O dos político setores está aí, culturais. gente, está esperando a gente conversar. Se a gente não inclusive, conversa... Fica a dica e fica o chamado para você que é político aqui da nossa cidade, para você que quer movimentar a cultura, chame os artistas para conversar. Tem aqui duas pessoas com muita vontade de trabalhar e atrás da gente a gente está representando mais um monte de gente que também tem vontade. Então, se você é da classe política, se você... A eleição está chegando aí, tem um monte de gente que vai se candidatar a vereador, a prefeito, enfim, o prefeito atual, chame os artistas para conversar. Você que é empresário, que quer investir na cultura também, chame os artistas para conversar. A gente tem artistas muito dispostos para trabalhar aqui nessa cidade. Só para, né, a gente encaminhar até para a pergunta final, tinha uma pergunta que eu queria muito te fazer, Johnny, que é, né, essa experiência com o sistema venezuelano. Né? Eu acho que você não poderia passar por aqui sem eu te fazer essa pergunta, até porque a gente até analisar durante o processo eleitoral passado mesmo de presidente, tanta fake news sobre a Venezuela, por exemplo, que come cachorro, que não sei o que lá, não sei o que lá. Você teve lá. Acho que eu queria que você contasse um pouco essa realidade da Venezuela, como é que foi, e um pouco desse projeto cultural que a Venezuela também desenvolve lá, né? Olha, meu segundo país é a Venezuela, eu não escondo. No passado eu já quis morar lá um tempo, porque assim, eu sou apaixonado pelo povo venezuelano, pelo coração. O brasileiro tem um coração, mas o venezuelano reparte o coração. Entendeu? Ele reparte com você. Você chega lá, ele está assim, que lindo isso, leva. É assim, uma coisa fantástica. E tanto que eu estou com 11 aqui em campo. E chegou mais 3. Eu estou querendo pessoas que adotem e me ajudem a adotar venezuelano, porque... E eles são fantásticos, eu os amo assim, de paixão, porque eles trabalham, sabe? Eles acreditam na causa. O Maestro Abreu, já falecido, mas ele soube fazer com que o artista se apaixonasse pela causa, e assim, e eles vão mesmo e trabalham muito. Então eu vi uma Venezuela, que eu sou apaixonado, estive lá agora em outubro, no Encontro Mundial de Orquestras, 4 jovens nossos foram, e de outros projetos brasileiros, foram mais 4, que tinham mais 3 nossos. Acabou que os Campos foi a maior delegação do mundo lá, que a gente contou, né? Então, assim, a aplicação de recursos na cultura é fantástico. O prédio que eles têm lá é assim, um prédio de mais de 10 andares, estão construindo uma escola latino-americana de música. Claro que teve um sonhador maior, que foi o maestro Antônio Abreu, que foi o fundador, mas aí você sai... Eu fui num núcleo, eu não me lembro o nome, é lá na Amazônia quase, né, num pedaço lá, tinha uma cascata lá cheia de índio, e lá tinha um núcleo do sistema incrível, assim, eu já conhecia de 20 anos indo e vendo, né? Então, assim, a cultura é uma coisa fantástica lá. E assim, a Europa tem que se dobrar. Os europeus vão lá para dentro ver como que você toca um Mozart completamente diferente do que se toca na Europa. A euforia, a vontade de tocar é um Mozart meio roqueiro, sabe? Assim, sabe, uma garra que você chora, você assiste chorando. Chega no final, não tem um que não esteja chorando. Você vê japonês chorando. Você vê, japonês é duro. Sim, ali para chorar. É rígido, né? Chora, mas chora muito. Então, assim, eu sou assim, fascinada, aprendi muito. A raiz da minha mudança total foi o dia que eu cheguei lá levando um grupo de brasileiros para uma orquestra ibero-americana. E quando eu vi aquilo, eu não quis voltar. Eu voltei chorando. Todas as vezes que eu voltei chorando, querendo mudar a realidade, no pouco que eu podia, né? Mas
Venezuela é fantástico. Então pode Quem ir para Venezuela, né? Vai lá na Venezuela Vai que para você Venezuela. vai ficar espantado. Não, e para a gente até caminhar para finalizar aqui, né? Queria que vocês falassem um pouco dos projetos culturais futuros, né? O projeto que vocês têm para o futuro, né? Na Orquestra na Vida, né? Os seus shows também, suas apresentações que você faz, né? Que tá no calendário aí para o futuro, né? O que vocês estão pensando em produzir? Bom, a gente está com uma boa previsão de editais para esse ano. E isso, como a gente falou lá no começo da conversa, é um grande combustível, um grande incentivo para a classe artística. Então a gente quer participar da maioria que a gente conseguir, de todos que forem possíveis. Tem um EP para sair esse ano, que na verdade já era para ter saído, mas a pandemia atrapalhou todo o processo. Eu espero até o final desse ano colocar esse EP na rua, a gente está trabalhando nisso. E semanalmente a gente está na rua, levando o nosso trabalho e correndo atrás com aquilo que a gente ama fazer. Então nós temos um encontro de orquestras do Sudeste brasileiro, que vai ser lá na sede da Orquestra na Vida, em vários locais da cidade, igrejas. Estou precisando de alojamento para alojar tantos músicos que vêm de fora. Esse é um grande desafio, que como o FEMúsica, né, parou no 15º, já era um festival internacional. Então vai ser, esse encontro de orquestra é um embrião, né, de um grande festival que a gente sonha em ter na cidade. A gente tinha mais de 1000 músicos que vinham para a cidade, fora as pessoas que vinham assistir, né, os concertos. Então a cidade era uma cidade criativa a nível cultural, que dava recursos, retornos em restaurantes, hotéis. Então a gente, nesse encontro de orquestra, a gente está tendo uma parceria de muitas secretarias, mas também de muitas pessoas que estão se doando para que o evento aconteça. Tanto as orquestras estão vindo sem cachê, né? Então vai ser um grande evento que a gente sonha, porque é estímulo para a gente está ilhado, né, da capital. Lá tem concerto um atrás do outro, aqui as nossas crianças precisam ver, então precisa trazer para a cidade para abrir esse horizonte das crianças. E assim, no final do ano, um grande concerto sinfônico com 3.000 jovens e um grande coro de 1.000 vozes. É isso que a gente sonha para o final desse ano. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Força e vontade não falta. Queria, né, agradecê-los por ter topado aí esse bate-papo, ter conversado na nossa estreia do nosso podcast, né? E principalmente agradecer a você que nos acompanhou até o final da nossa conversa. Espero que tenham gostado, né? E que desse podcast também saia outras pessoas pensando, né? Acho que a proposta é essa, é fazer pensar, é refletir. E por isso que ele se chama Campus Pode Mais, né? Porque a ideia é exatamente esse, a gente explorar ao máximo as nossas potencialidades. Aqui tem 2 grandes representantes da área cultural, o maestro Johnny William, também o cantor, o Marcelo Benjá, também agradecê-los mais uma vez. E até o próximo episódio aqui no Campus Pode Mais. Obrigado.